o dom de cura, especificamente, existe na igreja hoje? Vamos lá, Paulo Henrique. João capítulo 14, versículo de número 12, em grego diz assim: Amém, amém, lego emin hopisteu, es emta ergaha egopoi kakimenos, poisen kai maisona tonto poise, roti ego proston patera poriomi, ou num grego bíblico poriomai. Na verdade vos digo que aquele que acredita em mim fará obras maiores do que essas que eu faço. Porque, por qual motivo eles farão obras maiores do que essa que eu faço? Porque eu vou, ou eu estou indo para o meu Pai. Então esse texto fica claro que Jesus estava indo para o Pai, e indo para o Pai ele deixa uma ordem dizendo que é o seguinte, que quem cresce nele realizaria obras maiores do que aquelas que ele realizou, e essas obras também estão relacionadas à cura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo, o senhor pode discordar lendo o texto aqui, se quiser fazer uso do grego será até melhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, em grego diz assim: Heteropistis ento autopneumati alo de charismata, amaton ento rene pneumati. E a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Pneumata é uma expressão no plural. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, para a gente deixar o debate equilibrado. A expressão dons de cura, né? A expressão curar, curas, pneumata, o senhor falou que não repousa igual em Jesus e nos apóstolos sobre cada indivíduo nos dias de hoje. Eu pergunto, qual palavra foi utilizada para modificar que esses dons continuariam nos dias de hoje sobre cada indivíduo, diferente de carismata, perdão, carismata, carisma, se mudou sobre cada pessoa? Qual a palavra passou a ser utilizada para que alguém pudesse orar e ter autoridade para receber ou distribuir a cura no nome de Jesus? Pastor Paulo Henrique, se eu puder lhe fazer uma sugestão, fale na língua do povo. Fale na língua que as pessoas entendem. Mas eu estudei para colocar na mesa. Se o senhor não sabe, só falar que não sabe, tá tudo bem. Não, a questão não é essa. Eu não vim aqui pra gente fazer uma queda de braço. Não, mas não é queda de braço, eu só usei o texto aqui. Mas eu não tô usando porque eu sei. Fale na língua do povo. Eu tô usando porque a língua do povo é essa daqui. Deixa eu dizer. Não é o povo, é eu e o senhor. Faz assim, ó. O senhor lê em grego, interpreta, entende de forma bem adequada e fala na língua que o povo entende, tá bem? Eu prefiro seguir nessa linha, se o senhor me permitir. Eu não tenho como provar que uma coisa que não existe, existe, porque ela não existe. Tá bom, obrigado. Então, isso já respondeu a minha pergunta. Não tem. Não tem a palavra, não mudou. Okay? A gente chega a conclusões a respeito do texto bíblico, e isso é legitimado, acredito até pelo senhor, que tem coisas que não estão explicitamente escritas nas Escrituras, mas são verdades. Elas são lógico e claramente deduzidas das Escrituras. Por exemplo, qual é o texto nas Escrituras que diz que a Trindade existe? Nenhum. É que não é o caso porque aqui, né? Lógico e claramente nós vamos... É porque o senhor não entende metáforas, eu estou ajudando o senhor a entender isso. É comparações, né? Eu tenho um problema de dicção. Eu notei. Então a gente, quando faz esse tipo de análise, percebe que a leitura das Escrituras não pode ser literalista nesse sentido. Entendi. Ok? Jesus disse, eu sou a porta. Se você é literalista, você tem que procurar a maçaneta. Onde está, não é? A questão é que não está, porque ele quis dizer que ele era o caminho, a entrada, o meio para um fim, ok? Então, quando a gente entende esse tipo de coisa, o senhor vai entender o seguinte. Jesus falou que faria obras maiores do que nós faríamos, os seus discípulos, no caso, obras maiores do que a dele. É verdade. Só que qual é a grande obra? É sermos curandeiros de gente doente? A resposta é não. A resposta é, nossa igreja é uma espécie de centro de cura para pessoas que estão enfermas? Não, o nome desse lugar é hospital, ok? Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala de fazermos obras maiores do que as dele? É simples. Ele disse que os seus discípulos não deveriam sair da cidade porque desceria o Espírito, não é? E que a obra do Espírito os faria lembrar do pecado, da justiça, do juízo, e recebereis poder ao descer do céu o Espírito. Para quê? Para serem curandeiros? Não.
para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e em Samaria até os confins da terra. O testemunho é autenticado pelos milagres. A finalidade da obra de Cristo e dessa poderosa obra que ele realizaria é que nós seríamos grandes testemunhas dele. Então, como testemunhas, o povo saiu, os discípulos saíram. Se o senhor olhar, por exemplo, o sermão de Pedro, milhares se converteram. Qual foi a pregação que Jesus fez e que milhares de pessoas se converteram? Não há menos potência na pregação de Jesus, o que há uma promessa. Como é que é a pergunta que o senhor fez? A respeito? Da pregação que converteu milhares? A pregação de Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, certo? Sim. E o Espírito era o meio que nos garantiria esse poder para operar essas obras. Isso. E as obras que o Espírito veio para que nós operássemos não foram obras de cura, mas obras de serem minhas testemunhas. Mas não é disso que está tratando o texto, né? Porque assim, ó, o texto de Jesus, ele fala assim, ó, acreditem em mim, credes que eu estou no Pai, o Pai em mim. Credes ao menos pelos milagres, pelas obras. As obras que ele está vendo ali são sinais, né? Autenticam então, o fato da gente crer em Deus. Isso, é disso que ele está tratando. Isso. Os milagres que ele faz, aleijado, anda. Então, se você não crê no que eu estou falando, veja os sinais que eu estou mostrando e esses sinais autenticam o que eu estou falando. Isso aí. Então é isso que ele está falando. Okay. Aí na sequência ele fala assim, inclusive, vocês, aqueles que creem em mim, também farão esses sinais ainda mais ou maiores, porque eu vou para junto do Pai. Não está falando que a igreja também tem essa... mostra esses sinais para que as pessoas creiam no Evangelho? Não é disso? O princípio, pastor, é que a gente precisa interpretar a parte à luz do todo e não o todo à luz da parte. Então, eu preciso olhar para a grande história das Escrituras para entender esta parte, porque a grande história é o todo. Qual é a grande história? As Escrituras não é um livro sobre nós resolvermos problemas de doença. Ela é um livro sobre Deus resolvendo o problema do pecado, inclusive, que é fazer alguém entrar no céu. Concordamos, acho que ninguém discorda disso. Porém, para fazer isso, ele também cura pessoas, certo? Também cura. Não também é o principal, cura. mas existem também curas. Cura. Mas essas curas, ele não está dizendo que a igreja que vai vir depois dele, porque ele fala assim, vocês farão obras maiores que essa, porque eu vou para junto do Pai. Então não está falando só daquele círculo. Então concordamos que as obras dele são curas. Mas não está dizendo, Jesus não está garantindo que a igreja viveria isso, vivenciaria curas. Com certeza. E a gente não vivencia? Então o assunto aqui é curas, né? Você tinha dito que não é. Mas a gente não vivencia cura? O tempo todo. Então, elas autenticam o que a grande mensagem das Escrituras estão nos mostrando. O quê? Que o nosso Deus é poderoso para curar a carne, para curar a alma e para curar perfeitamente uma pessoa a ponto de glorificá-la, ou seja, de fazê-la nova e perfeita, como perfeito e novo era Adão no Jardim do Éden. Okay. Então, o problema disso tudo é que o seguinte, a grande obra da igreja e dos discípulos está sendo apagada, ofuscada por essa ideia de que nós precisamos de gente com dom de cura e de que a gente precisa buscar estas curas e levar as pessoas doentes a essa igreja a qualquer custo, em qualquer tempo, porque esse é o grande negócio. E muita gente já descobriu que esse é o grande negócio, no ponto de vista financeiro. Todo continuista pensa assim? Olha, eu não posso dizer todo porque eu não conheço todos, né? Mas eu diria que grande parte. É meio generalizada, né? Eu entendo que grande parte. Pastor Paulo. Bom, a grande questão aqui é o seguinte. João capítulo 10, versículo 12, ainda pegando o canal aqui, quando ele fala assim, obras maiores, a palavra no texto aqui é misona, num grego mais antigo é meizona. É um adjetivo neutro acusativo no plural. O que é um adjetivo? Do jeito que o senhor fala, parece que eu não sei nem interpretar, né? Isso que eu estudei grego, exegese, e não valeu nada do que eu estudei. Mas um adjetivo, ele vai qualificar a pessoa que recebe esses dons. As obras maiores, elas são, primeiro, que obras são essas no contexto disso? Eu falo de contexto, né? Primeiro tem cura. Depois você tem as palavras, porque Jesus falava. E quando ele falava, existia cura. 2. Terceiro, sinais. Jesus tinha vários sinais. 4. Maravilhas. 5. Prodígios. Então, pelo menos 5 pontos iniciais seriam maiores. Eu sei que a gente não está fazendo 1% do que Jesus fazia. E, na verdade, vai ser até difícil de realizar. Mas Jesus comissiona e dá autoridade para que essas pessoas que vieram depois que ele fosse para o céu
claramente atrelado à igreja, realizaria esses milagres, teriam essa qualidade, porque adjetivo denota qualidade. Agora, o senhor está dizendo também que a pessoa não deve procurar os dons. Desculpa, mas se o apóstolo Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, ele ia totalmente contra aquilo que o senhor está dizendo. Ele fala para buscar os dons espirituais, os melhores dons espirituais, inclusive, e que Deus tem interesse em distribuir os dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11, ele diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente. Deus vai distribuir a cada um como ele quer. Ele está disposto a distribuir os dons espirituais. E não é a minha cosmovisão, não é a minha visão de mundo, não é a minha visão social. Isso aqui é a qualidade da igreja. Agora eu queria tocar num ponto aqui rapidamente. Que Só o senhor pergunta falou. pro senhor, claro. entre a cura e a mensagem da salvação, qual é melhor? A mensagem da salvação é seguida de cura. Mas Então elas são vamos trocar o excludentes? bom pelo excelente? Mas a elas mensagem. são excludentes, pastor? Não, é o que eu tô falando, É pastor porque- César. A mensagem da cura tá na mensagem da salvação. Porque todo mundo que Jesus curou, quem Jesus curou, era seguido da mensagem da salvação. Então? Inclusive, e como que o senhor tá separando? Porque assim, Jesus não vai Vamos curar. buscar os melhores? Sim, então, mas tem dor espiritual. Vamos gastar mais energia levando a mensagem da salvação, A menos mensa- a promessa da cura? Não, mas não tem promessa. Não tem promessa. Ah, eu só tem. posso dar o que eu tenho. Ah, Ou tem. Pedro não falou isso? O senhor conhece alguém que tem dom de cura? Eu? O senhor? Um prazer. O senhor pode ir comigo no hospital, então? Vamos, eu vou. A gente saindo daqui vai agora. O hospital que o senhor quiser. Certo. Nós vamos o seguinte, nós vamos em pacientes que sofrem de síndromes cromossômicas, doenças neurodegenerativas como esclerose lateral amiotrófica, e eu gostaria de ver o dom de curas em Eu em vou com o operação. senhor, eu faço esse desafio. Eu vou com o senhor e Deus vai curar. Se Deus curar, o senhor acredita no evangelho que eu prego? Nessas E se Deus pessoas- não curar, eu vou pra igreja do senhor. Vamos fazer esse desafio ao vivo. Ao vivo. Nas pessoas com doença Ah, neurodegenerativa? do jeito que tiver. Alguma coisa impossível pra Deus? Nada. Então pronto. Só Nada. concluir o discurso aqui. Só porque que é o deixa eu seguinte, concluir aqui minha onde eu fala. levar o senhor, as pessoas têm que levantar, certo? Não. Aonde o senhor me levar, as pessoas têm que ouvir o que Deus quer. Não, mas elas são pacientes acamados, sem consciência. E Deus quer o que delas? Não sei. O senhor Então deve é a saber. vontade de Deus soberana. Deixa eu só concluir aqui. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: se entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, né? Lá na inicial, eu li esse texto aqui, o senhor falou assim aqui, porque aqui não tem nada a ver com a igreja, tal, não sei o quê. Os presbíteros são do quê? As pessoas podem estar em qualquer lugar. Tiago escreve para quem? Vamos trabalhar o conceito básico? Primeiro, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e qual o conteúdo que ele fala. Se ele está falando dos presbíteros da igreja, é claro que o contexto é a igreja. A igreja são as pessoas. Não. Deixa eu concluir o senhor aqui. tem um probleminha de língua portuguesa. Então vamos. O senhor quer falar o quê? De dar. D-A é dar. Tá, Quer é dizer, preposição, mas o artigo a pessoa definido tem dá que indica a posse. pessoa tem Igreja. que vir de, certo? Não, tá Então, errado. Chame os presbíteros da igreja. Tá, e o presbítero da para igreja é que o quê? eles venham. ok? Certo. E não chame, eu leve as pessoas para os Tudo bem, eu tô presbíteros falando de na trazer. Eu tô igreja. falando de trazer, não é igreja. Na é em Deixa eu ensinar mais o senhor a A, interpretar. ok? A preposição. A diferença é grande. Deixa eu Uma posso coisa ensinar o senhor a ir daqui interpretar? para lá, Então, outra mas é vir aí, de lá aí a para gente cá. Só tá não deixa eu fora. falar. Calma aí, a gente tá fora do tema, né? E aí Então, o pastor, tempo mas tá ele tá falando acabando. que eu não sei interpretar, eu vou colocar a preposição que ele tá falando que eu errei. A preposição de mais o artigo definido da, D mais A é da, certo? D mais O é do, que indica a relação genitiva de posse. Ele é da de igreja. quem é os presbíteros da Da igreja? igreja. Tá relacionado à igreja ou não tá? Tá relacionado. Então pronto, o senhor falou Chame que eu o de errei. lá. É só isso. Não leve-o para lá. Porque as igrejas, especialmente pentecostais e neopentecostais, em grande parte, se tornaram grandes centros de cura. Então, mas eu tô falando isso? Quem O senhor pode coloca fazer todo da mundo no igreja mesmo isso? balaio, eu tô debatendo Não, com o eu senhor não aqui. falei todo mundo, eu o disse senhor tá falando grande nas parte. igrejas como se eu tivesse no mesmo ponto. Eu não disse tá, grande tá parte. eu e o senhor aqui, eu não Não, represento. o senhor tá no grupo porque o mas senhor disse que tem o dom de cura e eu não acredito não que tô o no senhor grupo tenha. nenhum. Eu não falei que eu represento a igreja A ou B. Eu estou aqui como o pastor Paulo Henrique e eu tô debatendo com o senhor um tema aqui. Eu não falei da igreja presbiteriana nada. Então, assim, da igreja significa que aqueles presbíteros estão representando uma igreja. Ok. Ou não? São. Então eles são a igreja ambulante. Se esse cara vai pra rua, cura aquelas pessoas, ele vai deixar lá na rua ou ele vai levar pra igreja?
Para continuar sendo orientada. Mas, querido, isso aí não está no texto. Olha o texto. É que assim, vamos Leia lá. o texto. O texto que vocês estão discutindo... Chame calma aí. os presbíteros O texto que vocês da estão discutindo, igreja. nem existe igreja prédio para ir a algum lugar. Por isso que eu tô falando da igreja ambulante. Para começar Mas nessa- existia, né, pra começar, pastor, um prédio, a igreja, não, né? não. Existia sinagogas que foram ocupadas Não. pelo cristão e Não. se tornaram igreja, né? Existia uma edificação que servia ao fim Uma sinagoga que virou sagrado, né? igreja dentro do primeiro século, eu não lembro de nenhuma. Tem aí, Atos dos Apóstolos mostra que o Cirineu lá se converteu e o pessoal passou a frequentar a sinagoga e ela se tornou uma igreja, né? Então, se é o capítulo 18, É o onde, chefe, onde né? nasce a igreja de Corinto, o senhor vai ver lá que ele sai da sinagoga e diz assim, a partir de agora eu vou para os gentios, e ele aluga uma casa contígua à sinagoga, que é parede e meia com a sinagoga, que é onde começa a igreja. Então, na verdade, a igreja não nasceu na sinagoga, mas parede e meia com a sinagoga, mas é um outro assunto. Mas é que eu só acho que, entrando nesse assunto, a gente se desconecta do tema e... Mas deixa eu dizer pro senhor, E- e com a todo gente- aí respeito, fica- só porque que eu acho que tem uma conexão, porque é o seguinte, a ideia de que o dom de cura existe, ele fomenta esse movimento. A ideia de que o dom de cura existe fomenta que há um lugar onde o especialista em dom de cura, no caso, a pessoa dotada deste dom, ela recebe as pessoas. Aí ela vai à TV, Então, mas ela é vai outro às tema. redes Isso e é traz outro a pessoa assunto. para lá, Então, mas entende? é que por assim, isso que eu quero dizer. isso é outro tema. Por exemplo, dom. A palavra dom é um presente. Uhum. A Bíblia diz, bom, Deus deu o presente e tomou, seria isso? Não, Que é um presente, não, né? serviu Dom um significa, propósito. dom em grego Não, mas significa a presente. ideia, pastor, entendi Deus sua deu o lógica. presente, certo? Então Aham. ele tirou o presente? Não, ele nunca disse que ia deixar para sempre, disse? Disse. Isso não é parte do plano. Não, tá escrito. A parte do plano, veja, a glória de Deus, É que assim, lá em- pastor, ele lá- não divide com ninguém, certo? Certo, claro. A autoridade ele até divide, a glória não. Então, o problema dos dons, e eu estou certo de que Deus sabia disso, em Cristo Jesus, inclusive, que se isso continuasse daquele jeito o tempo inteiro, era isso que a igreja se tornaria. Porque é isso que os falsos profetas tentaram reduzir a igreja. A um centro de cura, ok? E o que é o pregador? É um curandeiro. A questão é a seguinte... Será que é isso que resume o evangelho? A resposta é não. Então, aquilo que foi dado naquele momento, com aquela intensidade, serviu a um propósito temporário. Será que... por que a gente não vê aquele tipo de coisa? Ressurreições, que é um tipo de cura no seu ponto mais No intenso. ápice, claro. Não é? O ápice. Por que a gente não vê mais isso acontecer? Mas A resposta é Mas simples. tem, pastor. A resposta é simples. Isso acontece porque a vontade de Deus naquele momento era autenticar a mensagem que estava sendo pregada ali. A mensagem já foi autenticada, os fatos já foram escritos, registrados, e as escrituras onde este registro está é suficiente para promover fé no nosso coração. A gente não precisa ver para crer, a gente tem que ouvir ou ler a história do que aconteceu para crer. Nós A os fé vem crentes é pelo assim, ouvir. né? O incrédulo lá já é diferente. Mas a regra é igual para todo mundo, pastor. Não é para crentes e outra Então a pra regra incrédulos. mudou? Não. Por que valia para o primeiro século e não vale depois? Eu não disse que não vale. Eu disse Então, que a regra na para o progressão primeiro da século, explicação então, não faz mais É sentido que você diz agora. assim, no primeiro século valia para validar e tal, mas agora a gente Mas só tem que contar a já história. foi registrado o acontecimento. Tem que contar